Todos sabemos que muitos países africanos são mundialmente reconhecidos pela pobreza extrema e pela falta de acesso a serviços básicos. Porém, existe um país que chama a atenção por um motivo bastante diferente: o chamado turismo do amor. Esse fenômeno curioso atrai mulheres europeias interessadas em se envolver com jovens locais, unindo expectativas emocionais, romances passageiros e vivências fora do comum. Bem-vindo à Gâmbia, o menor país do continente africano. Apesar de suas paisagens naturais impressionantes, a realidade enfrentada diariamente por sua população revela dificuldades profundas e marcantes. No vídeo de hoje, vamos entender o que torna a Gâmbia tão singular e mergulhar nas complexidades desse pequeno, porém extremamente intrigante, país africano. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e apoie o conteúdo. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Número 1. A Gâmbia é um país de dimensões reduzidas situado na costa oeste da África, praticamente cercado pelo Senegal, com exceção de uma estreita saída para o Oceano Atlântico. Seu território é cortado de ponta a ponta pelo rio Gâmbia, um curso d'água fundamental para a sobrevivência e o cotidiano da população local. Com cerca de 11.300 km² de área, o país possui aproximadamente metade do tamanho do estado de Sergipe, mas concentra uma população em torno de 2,5 milhões de habitantes, o que faz da Gâmbia um dos países mais densamente povoados da África. O relevo é marcado por extensas planícies, áreas de manguezais e uma rica biodiversidade, transformando o território em um verdadeiro abrigo natural para diversas espécies da fauna e da flora. Entre as principais cidades estão Serekunda e Brikama, enquanto a capital do país é Banjul. Número 2. A Gâmbia, ao contrário de muitos outros países africanos, ganhou visibilidade internacional não apenas pela pobreza, apesar de estar entre os países mais pobres do continente, nem somente pela beleza de suas paisagens naturais, mas por um fenômeno curioso e controverso conhecido como turismo do amor. Essa prática peculiar transformou o país em um destino popular entre mulheres europeias, muitas delas com mais de 50 anos, que viajam em busca de relacionamentos com homens jovens da região. O fenômeno começou a se intensificar na década de 1990, quando agências de turismo do Reino Unido passaram a oferecer pacotes de viagem mais acessíveis, promovendo as praias tropicais e o clima agradável do país. Com o passar do tempo, a Gâmbia se consolidou como um dos destinos favoritos dessas turistas, especialmente mulheres britânicas, muitas vezes divorciadas ou viúvas, interessadas em viver experiências românticas e emocionais fora de sua rotina habitual. No entanto, essas relações vão além do simples romance. Diante do elevado desemprego e das dificuldades econômicas, muitos jovens gambianos, conhecidos localmente como bumpsters, enxergam nessas interações uma chance de melhorar sua situação financeira. Para alguns, essas conexões representam não apenas ganhos imediatos, mas também a possibilidade de contato com o mundo ocidental e, em certos casos, a esperança de migração. Para as visitantes, a Gâmbia simboliza uma oportunidade de renovação emocional e vivências diferentes do cotidiano europeu. Já para muitos moradores locais, essas relações acabam misturando interesses financeiros com a intenção de agradar as turistas, criando um cenário que oscila entre envolvimento afetivo e troca econômica. Hoje, o turismo do amor é tão marcante que acabou se tornando parte da identidade turística do país. Número 3. A vida noturna na Gâmbia é considerada uma das mais animadas e envolventes da África Ocidental, com destaque para a capital, Banjul, e para os polos turísticos mais movimentados, como Serekunda. Quando o sol se põe, bares, clubes e lounges começam a se encher de vida, oferecendo apresentações musicais ao vivo que vão do reggae e afrobeat ao jazz e à música tradicional gambiana. Esses espaços vão além do entretenimento, funcionando também como pontos de encontro onde diferentes culturas se cruzam. Turistas e moradores locais dividem o mesmo ambiente em uma celebração coletiva, marcada por danças vibrantes, música envolvente e uma atmosfera calorosa que chama a atenção de quem visita o país. Para parte dos visitantes, a vida noturna também se conecta ao conhecido turismo do amor, já que muitos encontros iniciados nas pistas de dança acabam se estendendo para além dos clubes.
Mais do que diversão, os bares e casas noturnas da Gâmbia expressam a identidade cultural do país, visível nas performances artísticas e na hospitalidade do povo gambiano. Seja aproveitando um drink à beira-mar, acompanhando músicos locais ou simplesmente deixando-se levar pelo ritmo da noite, a vida noturna gambiana proporciona uma experiência autêntica, intensa e difícil de esquecer. Número 4. A população da Gâmbia é majoritariamente rural, com grande parte dos habitantes vivendo da agricultura de subsistência e da pesca, atividades essenciais para a sobrevivência de muitas famílias. O país apresenta uma forte diversidade étnica, formada por grupos como Mandingas, Fulas e Wolof, que contribuem para a riqueza cultural por meio de costumes, tradições e modos de vida próprios. O inglês é a língua oficial, herança direta do período de dominação britânica, embora diversos idiomas locais sejam usados no dia a dia da população. No aspecto religioso, o Islã predomina amplamente, reunindo cerca de 95% dos habitantes, enquanto o restante da população segue o cristianismo ou mantém crenças tradicionais africanas. Essa combinação de etnias, línguas e religiões faz parte essencial da identidade nacional gambiana. Além disso, o país apresenta taxas elevadas de crescimento populacional, um fator que intensifica a pressão sobre recursos que já são escassos e limitados. Número 5. Assim como ocorre em diversos países africanos, o cotidiano de muitos habitantes da Gâmbia é marcado pela falta de condições básicas que, em outras partes do mundo, são consideradas essenciais. Como grande parte da população vive em áreas rurais, as moradias costumam ser construídas com materiais simples, como barro e palha, oferecendo pouca proteção contra chuvas fortes ou o calor intenso. A energia elétrica ainda é um privilégio restrito a uma pequena parcela dos moradores, fazendo com que a maioria dependa de velas ou lamparinas a óleo para iluminar suas casas durante a noite. O acesso à água potável representa um desafio constante. Muitas famílias precisam caminhar longas distâncias até poços comunitários ou rios, enfrentando filas diárias para encher baldes e levar o mínimo necessário para o consumo doméstico. O saneamento básico é bastante limitado, e as condições de higiene precárias acabam favorecendo o surgimento de doenças, principalmente entre crianças. Mesmo diante dessas dificuldades, o povo gambiano demonstra grande capacidade de adaptação, encontrando soluções criativas para enfrentar os obstáculos do dia a dia. A educação também enfrenta sérios entraves. Em muitas regiões, crianças frequentam escolas improvisadas, que carecem de itens básicos como livros, cadernos e até carteiras. Nas áreas urbanas, embora a situação seja um pouco menos crítica, bairros periféricos ainda sofrem com problemas graves de infraestrutura e altas taxas de desemprego. Número 6. O nome Gâmbia está diretamente ligado ao rio Gâmbia, curso d'água que atravessa o território de leste a oeste e exerce papel fundamental na vida do país. Acredita-se que a origem do nome venha do termo Mandinga Cambra, ou Cambá, utilizado para designar o rio que sempre sustentou comunidades e atividades locais. Com a chegada dos europeus durante o período colonial, o nome Gâmbia passou a ser adotado oficialmente, sobretudo pelos britânicos, que utilizavam o rio como rota estratégica para o comércio de pessoas escravizadas e de outros produtos. Apesar desse passado marcado por sofrimento, o nome Gâmbia transformou-se em um símbolo de resistência e perseverança para o povo gambiano. Atualmente, o país carrega essa denominação com orgulho, como uma lembrança de sua trajetória histórica complexa e da ligação profunda e inseparável com o rio que molda sua geografia, sua cultura e sua identidade nacional. Número 7. A economia da Gâmbia está entre as menores e mais frágeis do continente africano, sendo altamente dependente da agricultura, com destaque para o cultivo do amendoim, responsável por uma parcela significativa das exportações nacionais. Apesar disso, grande parte da população gambiana vive abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de R$ 5 por dia. A escassez de indústrias e de infraestrutura moderna reduz drasticamente as oportunidades de trabalho e desenvolvimento econômico, enquanto a forte dependência de produtos importados contribui para o alto custo de vida no país. O turismo surge como uma das principais fontes de renda, impulsionado tanto pelas praias quanto pelo conhecido turismo do amor,
mas esse setor é extremamente sensível a crises econômicas globais e instabilidades externas. O setor de serviços também apresenta um crescimento gradual, porém os problemas estruturais da economia dificultam avanços mais expressivos. Em pequenas vilas, os mercados locais concentram a maior parte da atividade econômica, onde alimentos frescos e produtos básicos são negociados em um sistema que se aproxima do escambo, refletindo a simplicidade e as limitações da economia local. Número 8. A Gâmbia carrega uma herança cultural extremamente rica, fortemente moldada pelas tradições africanas ancestrais. As manifestações culturais são intensas e cheias de energia, com a música e a dança ocupando um lugar central no cotidiano da população. Instrumentos tradicionais como a cora, uma espécie de harpa africana, têm papel fundamental nessas expressões, acompanhando canções que atravessam gerações. A música e a dança não são apenas entretenimento, mas parte viva da identidade gambiana. Nos mercados, nas ruas e até às margens do rio, é comum ver grupos reunidos cantando e dançando de forma espontânea e vibrante. A dança também possui grande importância em rituais de iniciação e em celebrações ligadas às diferentes etnias do país, como os Mandinka, Fula e Wolof. Cada grupo mantém seus próprios ritmos, movimentos e estilos, mas todos compartilham o mesmo entusiasmo e respeito pela dança como elemento essencial da vida cultural. Para os gambianos, dançar vai muito além da arte. É uma expressão natural, quase instintiva, transmitida desde o nascimento. Número 9. O sistema de transporte na Gâmbia reflete claramente as limitações econômicas enfrentadas pelo país. Grande parte das estradas não é asfaltada, e durante a estação das chuvas, muitas delas se tornam difíceis ou até impossíveis de serem utilizadas. Ter um veículo motorizado ainda é um privilégio restrito a poucos, enquanto o transporte público é dominado pelos chamados gele-gelés, pequenas vans quase sempre superlotadas que fazem a ligação entre vilas e centros urbanos. O rio Gâmbia desempenha um papel fundamental na locomoção de pessoas e no transporte de mercadorias, com balsas que realizam travessias diárias entre as margens. Para muitos habitantes, principalmente nas regiões rurais, caminhar longas distâncias ainda faz parte da rotina diária. De forma complementar, embarcações tradicionais continuam sendo amplamente utilizadas para cruzar o rio, oferecendo aos viajantes uma experiência singular e uma perspectiva única das paisagens fluviais que marcam o território gambiano. Número 10. Apesar de seu território reduzido, a Gâmbia abriga paisagens naturais de grande beleza. O rio Gâmbia, que corta o país de leste a oeste, é uma das principais atrações, ladeado por extensas áreas de manguezais e por uma fauna bastante diversificada. Suas margens são ideais para passeios de barco, que permitem observar aves raras e outros animais silvestres em seu habitat natural. Entre os pontos mais emblemáticos do rio está a ilha Kunta Kinte, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Esse local possui enorme relevância histórica, pois foi um dos centros do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Percorrer suas ruínas, fortalezas e antigas masmorras é uma experiência intensa e reflexiva, que leva o visitante a compreender histórias de dor, resistência e luta por liberdade. Outro destaque são os círculos de pedra de Senegâmbia, considerados um dos grandes enigmas arqueológicos da África Ocidental. Frequentemente chamados de Stonehenge da África, esses monumentos milenares com cerca de 1.200 anos continuam despertando curiosidade entre estudiosos e turistas. Sua presença silenciosa revela a complexidade, a espiritualidade e a capacidade construtiva das civilizações pré-coloniais da região. Para quem aprecia a natureza, áreas protegidas como o Kiang West National Park e a Abuko Nature Reserve são paradas indispensáveis. Esses espaços preservam a biodiversidade local e abrigam espécies como macacos, antílopes e crocodilos, oferecendo uma experiência marcante aos visitantes. A Gâmbia também se destaca no turismo de observação de aves, com mais de 560 espécies já registradas em seu território. Mesmo com apenas cerca de 80 quilômetros de litoral, o país conta com praias que funcionam como verdadeiros refúgios tropicais. Regiões como Kololi e Cape Point oferecem cenários ideais para descanso e lazer, com clima quente, areias douradas e águas tranquilas.
Além disso, essas áreas se destacam pela atmosfera animada, repleta de bares e restaurantes à beira-mar, que complementam a experiência turística no país. Número 12. A culinária da Gâmbia é marcada pela simplicidade, mas se destaca pelo sabor intenso, tendo como base o arroz, os peixes e os vegetais. Pratos tradicionais como o benachim, preparado com arroz, legumes e carne, e o domoda, um ensopado à base de amendoim, são presença constante na alimentação dos gambianos. O arroz é o principal alimento do dia a dia e costuma ser acompanhado por molhos apimentados e peixe fresco, especialmente nas regiões próximas ao rio e à costa. Mesmo com poucos recursos, a culinária local revela criatividade e habilidade ao transformar ingredientes simples em refeições nutritivas e saborosas. Entre os doces tradicionais, destaca-se o nana bhaji, um bolinho de banana frito bastante popular. Compartilhar a comida é um gesto de hospitalidade profundamente enraizado na cultura do país, sendo comum que as refeições sejam feitas em grupo, com todos dividindo o mesmo prato, reforçando os laços comunitários e familiares. Em resumo, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, a Gâmbia continua sendo um país marcado pela esperança. Sua trajetória histórica e a força de seu povo demonstram que, mesmo em territórios pequenos, a determinação e a união podem ajudar a enfrentar e superar grandes desafios. E você, ao conhecer a história da Gâmbia, o que mais despertou a sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários.